Hello everybody, todo mundo preparado aí para os temas quentes aqui do Banco do Brasil? Então você que está se preparando para esse concurso do Banco do Brasil, então você viu as diferenças então de um edital para o outro, não sei se você já comparou, então a gente tem como padrão, a gente usa como base o último concurso. Então é o que os meninos têm apresentado essa semana, os outros professores, o Vitor Tanaka também apresentou junto com a Amanda. Uma super live, um super webinário falando. Então eu espero que vocês tenham aproveitado e a teacher vai explicar aqui para você agora quais são as diferenças de uma prova para outra, o que a banca geralmente cobra, como que foi a última prova, quais temas que mais caem nessa prova de inglês. Porque muita gente, a teacher até coloca, né? Muita gente fala que por ser inglês só 5 questões, pelo menos nos últimos concursos, né, foram 5 questões, ai, teacher, eu não fico muito preocupado porque eu estudei inglês um tempo, eu já tenho uma noção, será que precisa mesmo estudar? Eu vou colocar aqui para vocês as perguntas que costumam aparecer, que a teacher sempre responde, tanto no fórum de dúvidas quanto no Instagram. Então as pessoas mandam, eu dou um suporte, por isso que eu até trouxe aqui as redes sociais do primeiro slide, que se vocês quiserem seguir, aprender outras dicas complementares de concursos públicos, a teacher sempre publica lá, phrasal verbs costumam cair, as expressões idiomáticas e aquelas palavras típicas que as bancas pedem para você substituir, pergunta se pode trocar um termo pelo outro. Então esses pegas, esses falsos cognatos que querem te enganar, a teacher monta dicas e coloca lá para poder sustentar e engrandecer os seus conhecimentos. Então tem Teacher Andréia Bello no meu Instagram, que eu coloco dica todos os dias. Tem o meu canal do Telegram, que tá aí também, Teacher Andréia Bello. Eu coloco questões de desafios todos os dias, respondo por áudio. E eu vou estar colocando também imagens e vários quiz para vocês treinarem o que cai nas suas provas. E tem o meu canal do YouTube, Teacher Andréia Bello, que também tem recortes de aulas, tem parte 1 e parte 2 de aulas que são essenciais, que tem, assim, né, conteúdos mais relevantes. Então, se quiserem seguir, fiquem à vontade. A teacher, para mim, é um prazer ajudar, com muito carinho, que eu gosto mesmo. Quem já me conhece, você que está assistindo, se já segue a teacher, sabe disso. Gosto de dar o suporte, gosto de dar o apoio. Eu falo que eu pego na mão do concurseiro e levo até o dia da prova. Eu adoro dar o suporte e ver a pessoa crescendo. Muita gente falando, teacher, estou gostando do método, estou aprendendo com essa sua didática, então contem comigo sempre. E aí a teacher colocou, então, esses temas quentes, por que a gente, né, apareceu aí a semana inteira? Então, teve temas quentes aí de todas as disciplinas que caem no concurso do Banco do Brasil. Então, todos os professores aqui do Estratégia Concursos prepararam os temas que mais caem, os exercícios típicos e mostraram para vocês durante a semana inteira. Quem não assistiu, acessem, porque tá lá no nosso canal do YouTube do Estratégia Concursos, toda semana, todo mundo que apresentou esses temas quentes. Então tem lá para você acessível, tá disponível para você assistir, dê uma olhada se você pretende fazer esse concurso. Então você que veio aqui assistir essa apresentação sobre inglês, o que a teacher fez? Eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui como é que foi a última prova, porque é o que a gente tem de base. Então tá aí, o último concurso foi como? Deixa eu colocar na tela maior para vocês então, para a gente ler juntos. Então, ó, o último concurso foi o seguinte, ele contou com 2 etapas de avaliação, teve a prova objetiva e a prova discursiva, que foram realizadas no mesmo dia e teve 5 horas de duração. A objetiva estava com 70 questões, que é onde está o nosso de inglês, ó, dentro das 20 de conhecimentos básicos, e outras 50 de conhecimentos específicos, que geralmente é o que o pessoal mais fica preocupado, é o que as pessoas mais querem estudar. Daí que vem as perguntas que eu vou mostrar aqui agora, que fala, teacher, mas inglês vai ser pouco, o peso é 1, será que eu tenho que estudar mesmo? Vou mostrar para vocês a importância. Porque na estrutura de conhecimentos básicos tem as 5 questões de língua portuguesa, as nossas questões de língua inglesa, 5 de matemática, mas tem peso 2, aí vocês geralmente preocupam mais com matemática, né, do que com as outras, e mercado financeiro, que também tem peso 1, são 5, assim como português e inglês. Já conhecimentos específicos, aí o pessoal, ai, tirar aqui que o bicho pega, eu vou estudar probabilidade estatística, conhecimentos bancários, conhecimentos de informática, que cai muito. Tá, tudo bem, eu até concordo com você. Mas uma coisa que você tem que pensar é o seguinte, e a Titi colocou outros quadrinhos aí também. O que você tem que pensar, o que você tem que imaginar é assim. Vamos supor que você saiba inglês, tenha feito um curso de inglês, tenha estudado o básico de língua inglesa. Então você vai pegar e vai falar, eu não preciso estudar, porque eu já tenho uma noção básica. Tá, chega no dia da prova, você não tem a técnica para ler aquele texto que cai, típico de Sesgran Rio.
Aí o que você faz? Você vai ler o texto, vai ficar perdendo um tempão tentando traduzir, você vai tentar ver o que você tem que... Não, você não está acostumado com o enunciado, que é o que a teacher vai mostrar. Os enunciados, a forma de você ler o texto. Então vão ter textos falando de cargos bancários, em inglês, sim. Vou mostrar para vocês aqui as fontes que eles mais utilizam. Então tem lá o texto típico que cai, que a teacher vai mostrar, e a questão como é que eles preparam. Qual palavra que pede para substituir? Por que você tem que saber um adjetivo, um pronome? Isso é chato? É chato. Mas hoje a gente vai fazer um apanhado geral de toda a gramática da língua inglesa, que a teacher vai mostrar exatamente o que eles podem perguntar para você. E aí, às vezes, você sabe inglês, ou tem um nível intermediário ou avançado, mas você não sabe resolver a prova. Porque saber inglês é uma coisa, para você conversar com um amigo, fazer uma viagem para o exterior, fazer uma entrevista de trabalho, saber inglês para fazer uma prova de concurso é outra coisa diferente. Então, por isso que é legal você se atentar. Porque vai que você acerta 5 questões de inglês. Teacher, eu não sei se eu vou acertar as 5. No último concurso, ela foi das 6 até a 10. Mas você pode acertar 4. Você pode garantir 3. Garantindo, já tem pontos garantidos na frente do seu concorrente. Que às vezes vai pensar, vou estudar inglês não, que inglês eu já sei um pouquinho do passado. Não pense isso, não desmereça a disciplina. E eu falo, nem é por mim, assim, eu sei que a minha matéria é um pouco desprivilegiada. Mas a teacher já viu pessoas contarem que quando estudou um pouco de inglês e se esforçou, conseguiu acertar e garantir aquelas questões de língua inglesa. Então, ó, em 2010 foi Sesgran Rio mesmo que fez. E teve também na metade do ano, foram 2 provas, pela Fundação Carlos Chagas. Já em 2011 foi Fundação Carlos Chagas e 2013 também. Os outros anos foi tudo Sesgran Rio. Então, como em 2015 foi Sesgran Rio que preparou e 2018 também, então estamos contando o que será Sesgran Rio, com certeza, né? Então, foi falado aí por todos os professores, a semana toda, todo mundo apresentando questões Sesgran Rio, típicas da última prova. Aqui é só o quadro de peso, que a teacher já falou, do que cai, para vocês verem. A última numeração foi, né, português começou a prova de 1 a 5, depois veio inglês, matemática foi nessa sequência que a teacher mostrou aqui. E o que eu trouxe aqui para falar para vocês, então? Primeiro, para quem não me conhece, muita gente já conhece a teacher Andréia. Eu vim aqui para o Estratégia para trabalhar na vertente Estratégia Vestibulares e Estratégia Carreiras Militares. E aí comecei fazendo material para os vestibulares e militares, mas como eu fui convidada para poder participar de algumas maratonas dos concursos, e o pessoal gostou do método, dessa metodologia que eu explico, ela é diferenciada, ela é ágil, ela é prática, e aí eu fui convidada para poder fazer material para algumas carreiras, né, aqui dos concursos. Então, estamos aí juntos, e para quem não me conhece, eu trouxe uma breve apresentação. Então, a minha formação acadêmica, eu sou formada em letras, eu fiz na UFG, que é a Federal de Goiás, da cidade onde eu nasci, de onde eu vim, cidade linda, inclusive. E eu fiz uma pós-graduação em Linguística Aplicada pela PUC aqui de São Paulo. Fiz outra pós-graduação pela Cambridge University. Então, assim, às vezes eu falo que eu conheço a dor do aluno porque a minha família não tinha condição de ficar, assim, bancando o curso fora. E professor de inglês, professor de línguas, quando a gente não morou fora, não tem experiência, a gente não é tão valorizado. Então, eu precisava mudar para o exterior, eu precisava estudar, fazer um curso. Mas, assim, é muito caro. Então, eu concorri a várias bolsas de estudo, consegui 3 bolsas, uma semi-bolsa, estudando muito. Então, eu fiquei, assim, 1 ano estudando por 2, 3 vezes seguidas, 8, 6 horas por dia, todos os dias para conseguir a bolsa de estudos. E eu consegui estudar em Londres, eu consegui estudar nos Estados Unidos, eu consegui bolsas de estudo com muito esforço. É isso que vocês têm que fazer, porque acreditem, quando a gente quer e a gente tem foco, a gente consegue. Eu fiz uma pós-graduação pela Cambridge, fiz uma especialização em didática e prática em Londres, que foi um curso que eu fiquei lá uns 4 meses apresentando o projeto. Fiz outra especialização pela Universidade de New York University, fiquei em Manhattan um tempo estudando para poder aprimorar a língua inglesa, desenvolver esse método, que aí depois eu publiquei. Então, é uma metodologia da teacher, né? Tem a certificação Cambridge do UFC, que é o First Certificate, o CP, que é o Proficiency. A teacher fez todos os testes Cambridge de certificação para poder melhorar o currículo e preparar um material melhor para você. Fiz um MBA também em Berlim, na Alemanha, enfim, nem precisa da teacher ficar. Eu só queria mostrar para vocês o seguinte, que a teacher viajou, morei em muitos países diferentes e tenho o gabarito, tenho a experiência suficiente para trazer para você o que você precisa. Então, por isso que a teacher traz aqui, eu já vi curso de inglês como que é num país, em outro, como que explica, como que a metodologia de uma língua é explicada em qualquer lugar do mundo. E aí eles ficam dificultando e demora muito para você aprender. E o que eu faço é compactar e colocar de um jeito que você vai conseguir entender. Quem já me conhece sabe que vai aprender. Então a teacher colocou aqui que tem outros eventos, sou professora de outras línguas, fiz um curso de tradução pela UNB. E o mais importante é o que está aqui no final, ó. Eu vou ajudá-la a realizar o seu concurso, a sua prova de inglês, fazendo o papel de facilitadora, para você conseguir com esse material que é prático, mas ele é eficaz. Você vai conseguir. Então as perguntas mais típicas que a teacher escuta são
são o seguinte, vou pôr até maior para vocês. É isso aqui, ó. Ai, teacher, inglês são poucas questões na prova. São apenas 5. Preciso mesmo estudar? Teacher, o que é básico em inglês? Como que eu aprimoro meu vocabulário e leio mais rápido para conseguir acertar essas perguntas? No edital está escrito leitura e interpretação, mas eu preciso mesmo estudar gramática? Com nível de inglês intermediário, eu consigo fazer uma boa prova? E nível avançado, nem preciso estudar, né? Nem preciso preocupar, né, teacher? Por que o verbo to be é ensinado 1000 anos? É verdade que inglês tudo é o contrário? É possível aprender em pouco tempo? Como? Há técnicas? Um bom plano de estudo ajuda? Tudo isso são perguntas que eu respondo diariamente. As pessoas têm muitas dúvidas. E aí eu vou respondendo para vocês e já falando como que a gente vai trabalhar. E por que desses temas quentes. Então, ó, são poucas questões. Já falei sobre isso. Você garante essas 5 questões. E outra coisa, pensar que são poucas, português também são 5, inglês também são 5, vários dos conhecimentos lá, né, que são básicos, são 5. Então, se você se apegar e dar uma estudada e você garantir, você já tem aí parte da prova, né, tranquila, que você vai conseguir realizar. O que é básico em inglês? Gente, quando você lê no edital que está escrito interpretação de texto, aí você pensa, não vai precisar usar gramática, que foi o que eu perguntei aqui. Só que o seguinte, numa frase, vamos supor que pediu para você analisar a frase, perguntou para você se aquela frase vai acontecer, né, um dia, algo que está planejado, que as pessoas que trabalham no banco vão realizar uma operação na outra semana. E aí pergunta se algo vai acontecer. Se fala que é na próxima semana, vai ter um next week, ou vai ter um will, they will do something, ou vai ter um going to, que é a característica do futuro. Se pergunta se vai acontecer e você sabe que o will é um auxiliar do futuro, ou que going to é usado no futuro, você já vai marcar que é aquela lá mesmo. Se falar que algo aconteceu, estão relatando algo que já foi. Não, porque não está did, ou they had done, ou they researched, pesquisaram com ED. Então, se você vê que não tem ED, o verbo não está diferente, tem o will e going to, é futuro. Então, é uma coisa básica que a Titi vai mostrar para você, presente, passado e futuro, que você fica, sei lá, 4 anos de inglês, às vezes 6 anos de inglês estudando, a Titi vai mostrar aqui em questão de minutos, né? Que faz parte do método. Você identificar uma frase em qual tempo verbal que ele está. E o que é básico? Tudo é básico. Teacher vai passar aqui por artigos, por pronomes, por advérbios. Vou mostrar uma frase de passive voice, que é a voz passiva. Vou mostrar as if clauses. Vou mostrar alguns phrasal verbs que podem cair na sua prova. Vou mostrar uma expressão idiomática. Vou mostrar falsos cognatos. Eu vou passar por tudo que pode vir a ser um tema quente que vai estar onde? Dentro da sua prova. Então você não percebe, teacher, eu não quero decorar o que é o many e o much. Quero nem saber disso, isso é muito chato, mas vai ter lá um many para perguntar se está se referindo a coisas. Ou o much a uma coisa só. O much é incontável, vai estar se referindo much love, much patience, much money, né, falando do banco. Agora, se for many, many clients ou customers, né, muitos clientes, o many é muitos, muitas. O much é muito, para incontáveis. Então, às vezes, é uma palavra dessa que você consegue identificar se a frase está certa A, B, C, D ou E. Então, é isso que você tem que saber esse básico, que é cada tema da gramática, aquela gramática, né, enorme de, sei lá, 300 páginas, a gente vai resumir essa gramática hoje nessa aula nossa. Então, vocês vão ver que a gente vai passar por todos os tópicos que são considerados básicos, mas que são relevantes. Nível intermediário de inglês, consigo fazer uma boa prova? Sim. Você consegue fazer uma boa prova se você tiver o nível básico, intermediário ou avançado. Como? Se você tiver um nível básico, você vai ter que revisar tudo e perguntar para mim todos os dias. Vai no fórum de dúvidas e me incomoda. Pode ir no Instagram, no fórum de dúvidas, pode perguntar para mim onde você quiser. Usem as redes sociais, usem o Telegram, usem tudo para poder tirar dúvida. Seu nível é básico, você ainda tem chance de aprender, sim. A matéria não é tão extensa, dá para a gente fazer o nosso curso, ele não é tão grande, é um curso, né, mediano. Se você tem um inglês nível intermediário, você vai conseguir fazer revisão desses tópicos e vai conseguir aprimorar ainda mais para poder pegar a técnica. Se você tem um nível avançado, melhor ainda, mas não tem problema se é básico ou intermediário, dá tempo de estudar. Se você tem um nível avançado, não pensa que você já sabe quase tudo. Apegue-se às técnicas de leitura. Daí as nossas primeiras aulas, elas mostram muito como que você identifica o texto, como que você traduz com os olhos, praticando skimming, scamming, deduction, prediction, sem você ficar traduzindo palavra por palavra para não ficar truncado. Se você tem um nível bom, você pode tentar traduzir.
Pode sim. É uma das técnicas, né? Você traduzir, você conhece. Mas cuidado para não ficar preso. Às vezes uma palavra te para e você perde tempo e não passa para a próxima e fica ali enrolado. Não. Tem técnica que a teacher vai mostrar hoje que você lê sem conhecer uma palavra. Tem como você continuar a sua leitura do texto. Por que o verbo to be é ensinado 1000 anos? Quando eu chegar no verbo to be, eu vou falar. Tem um segredo do verbo to be. Eu falo que tem o verb to be secret. Então, a teacher vai contar o segredinho do verbo to be para vocês. Daqui a pouquinho, na hora que eu entrar na página, eu falo para vocês. Que aí tem mais espaço para eu escrever. Porque eu escrevo muito, faço uma rabisqueira, a teacher mostra daqui a pouco. É verdade que em inglês tudo é o contrário? Na hora dos advérbios, na hora dos adjetivos também eu vou falar isso, mas eu já vou adiantar, fazer um spoiler. Gente, se você, ao invés de eu falar que essa camisa é preta, eu vou falar shirt black, eu vou falar black shirt. Ao invés de falar que esse colar é prata e falar necklace silver, eu falo silver necklace. Que a casa é azul, não é house blue, é blue house. Por quê? Eu já expliquei isso para quem me conhece. É o seguinte, o americano, ou o falante de língua inglesa, quando ele vai apresentar alguma coisa, ele já fala antes o que é essa coisa, para você já ficar preparado. Esse é o método que eu falo, é o bizu, é o macete que eu dou. Por exemplo, eu cheguei no aeroporto, e aí eu quero falar assim, nossa, que eu vi a mala de alguém lá, né, uma mala que tá toda estragada. Eu vou falar, nossa, que mala feia, que mala suja, que mala linda, né, admirei. Quando eu vou falar isso, em português, olha só o que eu falei, que mala. Eu não sei se a pessoa que tá na minha frente, tô falando da mala dela, ela não sabe se eu vou falar que mala bonita, que mala feia, que mala suja, que mala interessante. Não sabe. Em inglês, não, em inglês eu vou falar, what a beautiful bag. What a nice bag. What a dirty bag. What an ugly bag. Eu já falo se é ugly, feia, se é nice, legal, beautiful, se é bonita, pretty, se ela é linda, nice. Então eu já falo o adjetivo antes. Quando eu chego num lugar, eu vou falar de uma pessoa. Eu falo assim, nossa, que pessoa elegante, que pessoa bem vestida, que pessoa legal, que pessoa chata. Aí eu vou falar assim, what a boring person, what a nice person, what an elegant person. Então o elegant já vem antes, o beautiful já vem antes, o boring, chato já vem antes, né? Então você já apresenta o que você vai falar. A pessoa já sabe o que vai falar a característica. Em português não, em português fala assim, que pessoa. Eu vou falar que pessoa chata, que pessoa legal. Quem tá de costas não sabe o que eu vou falar da pessoa. Em inglês você já antecipa, é isso. Não é tudo ao contrário, é que o adjetivo, que é a qualidade, vai vir antes. Então, na sua prova, os adjetivos, as qualidades dentro dos textos, falando de banco, de propriedades bancárias, de operações, vão vir antes. Então, se falar que uma operação é importante, não vai falar operation important, vai falar important operation. Algo que é essencial, vai falar essential something. Algo que foi grande, grandioso, a great project, e não project great. A great project, a big project, a nice operation, a difficult situation, a hard thing to do. Então, hard, difficult vai vir tudo antes. É só você analisar dessa forma. Se você puder substituir por bonito, feio, grande, baixo, alto, é um adjetivo, ele vai vir antes do nome. E aí vai ser uma qualificação. A prova pode te perguntar se aquilo ali está dando uma qualificação e colocar as alternativas. A palavra tal em destaque mostra que ênfase, declaração, sei lá, preocupação, aí coloca no meio delas, né, da alternativa. Qualificação, tá qualificando, é essa, porque os adjetivos qualificam. Então é mais ou menos isso, mas eu vou mostrar daqui a pouco de novo nos adjetivos e falar mais com cuidado. É possível aprender em pouco tempo? Isso aqui eu falei para vocês, agora mesmo. É possível sim. Você só precisa de dedicação, de foco, de persistência e muita força de vontade e o principal, querer. Se você quer passar no concurso, que seja qualquer um deles, você está querendo estudar para o Banco do Brasil. Teacher, eu quero fazer qualquer outro concurso, vou fazer Banco do Brasil e fazer outro também. Se você tem foco e persistência, eu falei quando eu estava falando agora do meu mini currículo. Eu tive muito foco e muita persistência. Então, é complicado quando você quer uma coisa. Mas se você quer de verdade, você foca, você vai conseguir. Então, inglês não é uma língua extremamente difícil. Ela é uma língua possível de aprender, assim como o francês, espanhol, assim como aprender a nadar, aprender a dirigir. Qualquer coisa que você queira aprender na sua vida, se você se dedicar, você vai aprender. Não tem erro. Aí aqui a teacher apresentou para vocês como que a gente, né, vai trabalhar. Vou colocar umas fontes que geralmente caem nas provas. Deixa eu mostrar isso daqui maior. Colocar grande aqui para ler com vocês. Vejam aí. Olha só, a metodologia diferenciada e prática, eu já comecei a falar, vocês vão ver agora quando eu começar a explicar mesmo. A teoria tem uma linguagem direta e objetiva, com exemplos constantes durante a teoria. Vocês vão ver que a teacher explica a teoria, dá o exemplo, desse jeito.
Regras e conceitos de forma dinâmica, com referência às questões mais cobradas aí no Banco do Brasil. É desse jeito mesmo que a teacher faz. Questões inéditas de provas anteriores, vou mostrar hoje aqui algumas. Aí a teacher vai colocar a questão inédita, que já caiu, vocês ganham no último concurso, e vou mostrar também questões do concurso e questões inéditas que eu preparei baseado nas mesmas fontes, que a gente vai comparando. O que pode cair? Pode cair assim, porque já caiu assim. Então, pode ser sim. Porque quando a gente prepara os nossos simulados, estratégias, a gente faz isso, fiel à prova. Então, a gente está acostumado, os professores aqui do Estratégia, a ler as provas anteriores, realizá-las, comentá-las, para colocar no seu material, no seu PDF. Então, a gente já realizou, a teacher já fez o quê? Umas, sei lá, 15, 20, 30 provas CES Gran Rio. Então, tudo quanto é prova que já teve, já peguei para corrigir, para bater o olho e saber a prova como que cai. Para quê? Para poder montar o material baseado na prova, para você ter essa sustentação. Vídeo aulas com as explicações completas, de forma criativa, não precisa nem falar, quem conhece nosso material já sabe. Fixação através de resumos, esquemas, tudo que eu vou mostrar aqui eu fiz um esqueminha. Vocês vão ver que tem um esquema para poder ajudar vocês a memorizar melhor. Redes sociais complementares, já falei também, isso aqui é muito importante, porque o Banco do Brasil colocou uma questão agora que vocês vão ver aqui, que é a palavra stray. Ai, nunca vi essa questão na minha vida, nunca vi essa palavra na vida. Sei lá, quer ver uma? Colocou ketchup. The bank salesman and the manager were talking, and when they catch up, blá, blá, blá. Então, tava o cara do banco, o gerente, aí falou catch up. Aí você, catch é pegar, então eles pegaram alguma coisa. Catch up seria cumprimentar, seria... Então, assim, tem algumas expressões, sei lá, o phrasal verb give up. Você sabe que give é dar, doar. Só que falou que a pessoa give up something. Ela desistiu. Porque give é dar, doar, e up é pra cima. Mas give up não tem nada a ver com doar pra cima, é desistir. Então, algumas coisas que aparecem, que a teacher coloca nas redes sociais. Então, eu coloco essa dica. Give up tem o verbo doar em sua estrutura, mas ele significa desistir. Então, eu coloco lá um phrasal verb, uma expressão. É bem legal. Quem acompanha já aprendeu muito. Conta pra ti. Teacher, eu tô aprendendo muito, tô fazendo listas. Isso também é muito importante, tá? Teacher fala. Se você gostar de post-it, se você tiver uma agenda especial, um caderno, façam listas de palavras em inglês que vai aparecendo, geralmente em muitas provas CES Gran Rio. Então, se você analisar as provas que tiveram do Banco do Brasil e começar a ver que tem palavra que repete, anota, porque é uma palavra recorrente, ela vai aparecer em outra prova, ok? E aí chega em que? No seu approval, que é a sua aprovação. Geralmente tem algumas fontes que aparecem. Então tem lá uma BBC News, tem um NBC News, né? Um All Things Topic, The Economist, The Guardian. Então fica de olho nesses jornais e revistas, porque de vez em quando eles colocam um artigo curto de uma dessas revistas, ou eles colocam alguma coisa falando do banco, algo que foi inaugurado, um projeto que está acontecendo dentro de um banco, um procedimento bancário, só que dentro das revistas. Procura a parte de finanças, né? E a parte, ou então do departamento financeiro, bancos, porque geralmente esses artigos, eles retiram trechos, porque tem muitas que eu vou mostrar hoje. Daí, o que a teacher pôs aqui? Tudo que cai para você, que é falado no edital, interpretação de texto. Então, a maioria dos editais, teacher, está escrito só texto, não precisa da gramática. Foi o que eu falei quando eu comecei. Não precisa? Opa! Cai tudo isso aqui que a teacher vai falar para vocês. Sempre tem na prova, quer ver? Deixa eu colocar maior para poder ler cada balãozinho aí para vocês. Gente, cai verbo? Cai. A teacher vai sim, vai cair question word, vai ter lá o what, vai ter o where, vai ter o why, vai ter o which, vai ter um who, vai ter um whose. Vão ter vários, né, question words aí, que vão aparecer para você em sua prova. E como que você vai ter que saber isso? Se ele está no início, se é uma pergunta, ou se ele está no meio como pronome relativo. Se ele estiver no início da frase, geralmente vai estar mostrando, sei lá, um artigo que está fazendo uma pergunta, daí coloca lá, what kind of process is the bank asking for? Que tipo de processo? Ou who is in charge? Quem está no comando desse procedimento? Vai estar no início. Se ele estiver no meio, ele vai ser o quê? Um relative pronoun, que está aqui nos pronomes. Por exemplo, aquele é o gerente que foi designado para tal coisa. That is the manager who did something. Aí vai estar o who no meio, ele vai estar sendo usado como pronome. Você tem que saber essa diferença, a teacher vai mostrar hoje. Preposition. Vai ter uma preposição querendo perguntar para você, quer ver um exemplo típico, que a teacher já falou isso também em outras aulas? A preposição about. Aí apareceu lá um about, e aí coloca lá assim, o termo sublinhado, que às vezes eles não falam the preposition, o termo sublinhado significa que estão falando sobre algo. Letra B, significa que estão falando um valor aproximado.
Letra C significa que está dando ênfase. Letra D está falando de um lugar. Letra E está falando de tempo. Aí você já marca lá de cara, está falando sobre. Você marca a letra A, que está escrito sobre. Porque você lembra assim, teacher, about é sobre. Só que quando a preposição about, depois dela vem um número, ela significa aproximadamente. Então, se a teacher falar assim, I am talking about money, eu estou conversando sobre dinheiro, porque depois do about money, veio dinheiro. Mas e se eu falar, I'm talking about $5,000? Eu estou falando de aproximadamente $5.000, about $5,000. Então, quando está about 3 km, é mais ou menos aproximadamente 3 quilômetros. About 5 o'clock. Vai terminar, vai começar, vai iniciar mais ou menos às 5. About é igual o around. Também pode falar around 5. Não é em volta de 5, é por volta, aproximadamente às 5. Então, isso, por exemplo, é uma particularidade da preposição que se você souber, você mata a questão. Vocabulary, não precisa nem de falar. Próximo slide vai ser falando das técnicas de leitura. Por que você tem que ter vocabulário? Vai cair tudo quanto é tipo de texto, você não vai adivinhar qual que vai cair. Quanto mais vocabulário você tiver, mais rápido você vai ler a prova e mais rápido, mais dinâmico você vai descobrir a resposta daquela questão. Linkers são os conectivos, né? Coloca although, besides that, apesar disso, otherwise, se não, on the other hand, por outro lado. Because of that, por causa disso. Então, são os conectores de frases, que é legal você saber também, porque aí você tem uma sequência dentro daquele texto, que vai te ajudar a responder também as perguntas. Phrasal verbs, eu falei, né, do give up, vou mostrar outros aqui com o verbo call. Regular e irregular verbs. Quando eu chegar lá nos verbos, eu vou falar mais com maior propriedade. Mas, assim, muita gente tem medo dos verbos irregulares, acha que tem que decorar. Gente, não precisa decorar, você vai memorizando aos poucos. Os regulares, todos vão ter ED. Então, play, played, dance, danced, travel, traveled, study, studied, walk, walked, certo? E os irregulares? A maioria deles vai trocar uma letra, como o verbo escrever, que é write, muda para O, wrote. O verbo drive muda para O, drove. O verbo, sei lá, draw, desenhar, muda para E, drew. Então, é mais ou menos isso, muda uma letra, aí você vai aprendendo, vai vendo esse verbo, vai anotando, resolvendo questões, você começa a memorizar. Adverbs. Geralmente tem um LYzinho, é um advérbio. Se eu falar que a pessoa é rápida, she's fast. Se eu falar que ela anda lentamente, vagarosamente, é o modo como ela caminha. Eu vou falar she walks slowly, vai ter o slowly. Ela é louca, nossa, essa pessoa ela é sem noção, crazy. Agora você fala assim, nossa, você precisa ver o jeito que ela trabalha loucamente, ela deixa tudo cair. She is crazy, agora she works crazily. Então, geralmente um LY é um advérbio, e aí é uma dica aí pra você. Os adjetivos eu falei que eles vão vir antes, e não é pra pensar que é tudo confuso, é porque eles, né, são palavras que vêm antes, dessa maneira. Scanning, skimming, translation, foi o que eu falei antes. Você vai detectar as palavras principais. Se você quiser traduzir, vai traduzir. Mas essas técnicas aqui vão te ajudar, eu vou mostrar pra vocês como. Passive voice, vou mostrar a frase voz passiva, vou mostrar pra vocês uma frase na voz passiva, como que o concurso pode cobrar e como que você identifica, né? Igual, sei lá, se o gato bebe leite, o leite é bebido pelo gato. Então, o gato estava no final, o gato bebe leite. Ele vai ficar, o leite é bebido pelo gato, troca-se a ordem. E aumenta um verbo, vou falar para vocês daqui a pouco. Idioms não são idiomas, idiomas são languages, idiomas são expressões idiomáticas. Eu vou mostrar uma aqui que é colocar-se no lugar do outro, que já caiu em concurso. Então pode cair no meio do texto e você não entender. Igual se falar que tem butterflies in the stomach, borboletas no estômago. O que é? É aquela sensação de ter borboletas, aquela sensação de frio na barriga. Em inglês fala butterflies in the stomach. Se falar, por exemplo, que a pessoa estava trabalhando no banco, quando ela foi sair, estava caindo um toró, caiu uma chuva muito forte. E aí pergunta para você se aquela expressão tá querendo dizer o quê? Sabe como é que é chuva forte em inglês? Cats and dogs. It's raining cats and dogs. Cai num pé d'água. E aí fala lá, and then when she left the bank, it was raining cats and dogs. E aí fala assim, que a expressão do termo tal, na frase tal, está querendo dizer que estava chovendo, tinha animais de estimação na porta do banco, tinha gatos e cachorros passando, parará, é a chuva, porque é uma expressão idiomática. Então é bom saber um pouco delas? Claro, é bom ter uma noção de um pouco delas, porque se você conhecer umas e outras, e tem nas redes sociais, a Titi já colocou 100 posts de expressões idiomáticas, tem 100 idiomas lá para vocês. Vai acessando, vai estudando para você, né, ter essa noção. Tag questions, o nosso né. A gente fala assim, professora, você vai explicar tudo, né? Ontem você estudou por 3 horas seguidas, né?
Em inglês não é um né, assim. Ontem você estudou. Yesterday you studied a lot. Didn't you? Como auxiliar do passado é did, vai ficar didn't you? Não foi? Agora se eu falar, você estuda todo dia, não é? You study every day. Don't you? Aí usa do, o don't, porque é presente. E se falar amanhã você vai estudar, não vai? Tomorrow you're going to study. Aren't you? Aí usa o aren't, porque foi o are do going to. Então tudo isso é legal você saber, você ter uma noção, porque o nosso não é a negação. If clauses, se você fala se acontece isso, acontece outra consequência. Vou mostrar também as 4 tipos. A zero conditional, a first, second e third. Se você nunca entendeu, você vai entender hoje todas as condicionais. E vamos passar para frente, porque a gente já falou muito o que vai cair. Vamos ver logo isso aqui na prática. Vi esse texto aqui, New York Basic Books. Teacher, vou ver esse texto enorme, eu não vou conseguir, olha o tanto de coisa que tem para traduzir, olha o tanto de coisa que tem para ler, nossa senhora, eu vou pular. Não, você vai pensar que cada termo que você conhecer vai te ajudar, quer ver? Olha aqui o que eu fiz, coloquei aqui assim, ó. O que tá de vermelho são verbos no passado, olha aqui, ago, acquired, tá com ED, tá no passado. O que está de azul são verbos no presente, olha só aqui, ó, is, o to be no presente, has, false, declares, acquires, are, speaking, estão vendo? O que está de verde, eu coloquei o que é vocabulary, de forma geral. Então, olha o tanto de cognato que vai te ajudar, olha aqui. Irony, que é ironia, exercise são exercícios, land, society, sociedade, movies aqui, ó, filmes, fact, que é fato, tá vendo? 90% do que tem dentro de textos de concursos são cognatos. Essas palavras cognatas são as que se assemelham à língua portuguesa, como problem, que é problema, school, escola, como a gente colocou, economic, econômico, economy, economia, politics. Essas palavras vão te ajudar. Apeguem-se a elas porque elas vão te fazer todo sentido. Você vai ver aqui quando eu mostrar agora a técnica de leitura, que vão ter palavras normais, palavras, né, na nossa língua, e palavras que eu vou inventar em outra língua, que não existem em nenhuma língua. Que se eu colocasse em francês, espanhol, alemão, talvez você saberia, teria uma noção. Eu inventei uma língua que não existe para poder demonstrar o método. Você vai ver como que você consegue ler o texto sim. Os pronomes que tem aqui, her, me, she, them. Ai, teacher, quando eu falo que eu estudo, I study. Agora, se eu falar eu estudo com ela, é I study with she? Por que I study with her? Porque she é o pronome objeto, que vai no começo da frase. Eu vou mostrar ele para você. Her é o ela no final, que é o pronome... Aliás, o she, o sujeito. E o her é o objeto. Igual se eu falar eles. Eles designam um papel muito importante naquele banco. Então, they do something important. Agora, aquilo foi encarregado a eles, to them. No final vai ficar them e não they. Então, isso que é legal você ter uma noção. E aí, prepositions, já falei que vai cair, tá aqui marcado. A gente realmente vai ver isso, né, no decorrer aqui dos slides. Então, ó, skimming, que tem o skimming e o scanning. O que é skim? Skim é o verbo desnatar o leite. Então, é isso que você vai fazer, que é uma boa compreensão, é a sua capacidade de fazer deduções. O que realmente importa é você encontrar as respostas lá na hora da sua prova, do seu concurso. O skimming é a leitura dinâmica, em que você pega os aspectos principais do texto, sem preocupar com detalhe, ó, sem preocupação com tantos detalhes. Vejamos um exemplo de skimming com palavras que a teacher inventou, que foi o que eu falei. Quer ver? Eu vou colocar um texto na tela, vou aumentar e vou ler com vocês. E vocês vão saber as palavras exatamente que tem aqui, sem vocês nunca terem ouvido essa palavra, porque eu inventei. Quer ver? Olha só como que dá para você perceber que funciona. Deixa eu pôr maior para vocês. Esse texto aqui, a gente vai ler juntos, ó. Acompanha aí com a teacher. Olha só. Ao abrir o Simof, o garoto não percebeu que os cãezinhos bebês, curiosos, se levantaram do chão de orelha em pé e correram para a troza. E quase foram atropelados. O pai do garoto foi ver o que estava nerindo e conseguiu bratá-los. E tudo ficou traque na casa novamente. Sem consequências, porém o pai ficou bastante nervoso com a falta de atenção do garoto. Bom, aí a teacher perguntou aqui. Lendo apenas uma vez, você entendeu a história? Ao abrir o Simof, o garoto não percebeu que os bebês cãezinhos, curiosos, levantaram a orelha e correram para a troza. Ao abrir o Simof, correram para a troza. O que é Simof? Não existe essa palavra. Mas o que dá para você entender? Que abriu a porta, o portão, alguma coisa que abriu que eles correram para a troza. O que será que é a troza? Cãezinhos, bebês, para onde será que eles correram? Correram para a rua, para a avenida, para a porta. Então, tá vendo? É uma palavra teacher. Você chegou no dia do concurso, tem uma palavra em inglês que você não conhece. Pula. Vai ser o seu Simof.
Pula, vai fazer sentido. Os cãezinhos correram para a troza. Não existe troza, mas você imaginou que é para a rua. Tá vendo como que você vai deduzindo? É isso que você vai fazer no dia de sua prova. É assim que é a técnica de você fazer inglês. E ainda, ó, o pai do garoto foi ver o que estava nerindo. Então ouviu aquela barulheira de cachorro latindo, menino gritando, foi ver o que estava acontecendo, nerindo. E conseguiu bratá-los. Conseguiu o quê? Pegá-los, resgatá-los, amarrá-los, trazê-los de volta, qualquer coisa que você quiser que faça sentido ao texto. E tudo ficou traque novamente, tudo ficou bem, tudo voltou ao normal, tudo ficou tranquilo, tudo ficou, sei lá, da forma, né, que você preferir, que faz sentido. Aí a Titi perguntou aqui, ó, o que o garoto abriu? O CIMOF, que provavelmente seja um portão. Para onde os cães correram? Para a troza. O que é troza? Para a rua. O que o pai do garoto fez? Foi ver o que estava nerindo, acontecendo, e trouxe os cães de volta. Tá vendo? Então, viram, a Titi fez o comentário aqui, ó, lendo apenas uma vez. Fez sentido? Essa história fez sentido mesmo com as palavras desconhecidas? Você provavelmente atribuiu, né, CIMOF, portão, troza, rua, nerindo, acontecendo, bratar, capturar, buscar, traque, bem. É a chave da questão em língua inglesa. Atribuir significado aos vocábulos que você não sabe. É conectar ideias e deduzir o assunto que se chega no sentido geral, para levar para quê? Ao caminho da resposta. É isso que vocês vão fazer. Então, é tentar ver o que essa palavra te leva a pensar o assunto. Porque isso aqui funciona muito mais do que você traduzir palavra por palavra. Porque aí vai te ajudando. Quer ver agora a outra? A outra é scanning. Enquanto skim é o verbo desnatar, tirar o essencial, scan é escanear, como a palavra já fala, com os olhos. Bater o olho e procurar uma coisa específica. Então, quando você está lá naquele consultório, esperando para uma consulta médica, e você for ler uma revista sobre carros, sobre saúde, doença, política, moda, você bate o olho e sabe que está falando de algum assunto, né? De forma geral. Se você quer saber qual foi o autor daquele texto, que você gostou e quer ler mais artigos dele, você procura o nome dele. Quando você leu o geral, você fez skimming, entendeu? O assunto geral. Quando você procura o nome do autor para você fazer pesquisa sobre ele, você fez scanning. Você procurou especificamente alguma coisa, que é isso que está aqui, ó. No momento de resolver a sua prova do concurso, você terá que fazer uma leitura para procurar a palavra-chave, que leva ao assunto e te ajuda na compreensão. Daí você vai praticar o scanning, que vai achar algo característico, singular, exclusivo para responder uma determinada questão. Olha o scanning com o texto dos cãezinhos agora. Quais seriam as perguntas? Olha só. Qual foi a primeira coisa que os cães fizeram? Run away, fugir, escape, escapar, lay down, deitar, bark, latir ou stand up, levantar? Provavelmente você respondeu aí assim, ó, a primeira coisa que eles fizeram foi fugir. Respondeu que é A ou a B, ou run away, fugir, ou escape, escapar, não é? Está errada. Porque quando a gente volta no texto e escaneia, olha o que foi a primeira coisa. Primeira, first, primeira coisa que eles fizeram. Olha lá no texto. Ao abrir o CIMOF, o garoto não percebeu que os cãezinhos curiosos se levantaram do chão, de orelha em pé, e correram para a troza. O que eles fizeram primeiro? Stand up, seria a letra E. Se levantaram do chão. Antes de correr, eles levantaram. Eles estavam deitados, provavelmente baixinho, dormindo com a orelha baixa. Eles levantaram com a orelha em pé e correram para a rua. Então, the first action foi stand up. Viu aqui o que o concurso faz? Ele coloca um texto, disfarçadamente pergunta uma coisa que você vai pensar que é outra resposta. Você tem que ficar muito atento. Se você escaneia o texto e bate o olho e vê que a primeira coisa que eles fizeram foi se levantaram do chão. Isso daqui foi first action. Foi a primeira ação deles. Foi stand up. Viram? Depois, a segunda coisa que eles fizeram, primeiro eles levantaram. Depois eles, ó, correram para a troza. Viram aí? Você talvez teria que voltar ao texto para se lembrar da história toda, não é verdade? Ao praticar o scanning, você faz isso. Você procura palavras particulares. Olha a outra pergunta que eu fiz aqui, ó. Qual era a posição dos cães antes de fugirem? Aí talvez você pense assim, ah, saíram correndo de orelha em pé. Não, eles estavam deitados, porque depois eles levantaram e colocaram a orelha em pé. Como terminou a história? Provavelmente também teria uma opção assim, terminou tudo bem, porque conseguiu trazê-los de volta para casa. Terminou tudo bem, porque eles foram resgatados. Terminou tudo bem, porque o pai ajudou. E aí tem uma opção assim, ó, terminou a história tudo bem, porém o pai nervoso. É essa, porque olha aqui o final. Porém, o pai ficou bastante nervoso com a falta de atenção. Então é assim que terminou. Não terminou tudo bem.
Tudo bem, ficou no meio, terminou com o pai nervoso. Então, tá vendo que você tem que voltar e ler uma informação específica? Isso a teacher tá só mostrando como que você deve fazer. Porque eu vou mostrar questões aqui e vocês ganham. Tá entendendo a técnica? Como que você vai ter que lidar com os textos da prova? Se você conseguir fazer isso, você já tá com a metade da prova de inglês garantida. Talvez até mais, 80%, 90%. Porque a técnica, muita gente me conta, gente, eu falo pra vocês. Você que tá assistindo pode olhar. Pode conferir. Muita gente coloca na saga, poxa, teacher, você precisa ver o tanto que eu estou evoluindo. Eles escrevem no feed mesmo, teacher, a minha evolução tá, assim, muito alterada. Eu não conseguia, tem gente que fala assim, teacher, de 5 questões eu acertava 1 e errava 4. De 5 questões eu zerava as 5. Gente falando que tá acertando 3, 4. Quando fazem simulados, tem lá 10 questões acertando 8, 9. Então, é isso, gente. Eu falo que é a técnica. E eu gosto muito de falar isso nas minhas aulas, temas quentes, revisões de véspera, o quanto eu amo dar aula. Então eu falo que eu nasci com esse dom, esse gift. Então assim, eu gosto demais, eu fico muito realizada quando eu vejo que o aluno está entendendo, está evoluindo, porque língua é uma coisa que tem que ter muita particularidade, porque tem gente que não gosta e tem que estudar porque é obrigado, porque cai na sua prova. Então se você entender o fio da meada, você passa a gostar, porque você está compreendendo. E tudo que a gente compreende, a gente gosta. Então, o que você tem que fazer é aprender a utilizar o método, aprender a tomar cuidado e ler com cautela os textos da sua prova. Porque daí o inglês vai passar como uma coisa mais tranquila. Não é fácil, né? Mas não é impossível, certo? Eu coloquei um outro texto aqui para poder testar o scanning e skimming de novo. Então, dê uma olhada vocês aqui, se você tivesse que ler esse com palavras inventadas também, saber do que se trata. Eu vou colocar maior para vocês. Vejam aí, ó. Após exames, pessoas com níveis alterados de glicemia, comprovação de Ringop é imediata. Que é isso? Comprovação de Ringop? Nunca ouvi falar essa doença. Bom, aqui deu uma dica, ó, glicemia. O que é glicemia? Quando a pessoa tem nível alterado de glicemia, o que ela tem? Além de necessitar o uso de insulina, deu outra característica. Falou que o nível de glicemia está alterado e que a pessoa precisa de insulina. Que doença que precisa de tomar insulina e que o nível de glicemia é alterado? Diabetes. É isso, teacher? É. Tá falando da diabetes. Aí continua. É obrigatório evitar o consumo de Lagof. Quem tem diabetes, tem glicemia alta e toma insulina, tem que evitar o consumo de quê? De açúcar. Viu? Ninguém sabe o que é Lagof. O açúcar. Para não agravar ainda mais a condição do paciente, que pode fatalmente se abafar, se não tomar os devidos cuidados. A diabetes é uma doença silenciosa. Se a pessoa não tomar cuidado e consumir muito açúcar, o que ela pode acontecer? Se abafar, falecer, morrer. Pode ter vários problemas, complicações. Então, olha o que eu coloquei. Sendo uma questão do seu concurso, você conseguiria substituir Ringop, Lagof e Sabafar, substituindo de forma automática por compreensão. É diabetes, está falando que Lagof é evitar o consumo de açúcar e Sabafar a pessoa pode morrer se ela não tomar os devidos cuidados. Então, viram como que você consegue resolver com praticidade? Dá para você pegar o texto e dar uma olhada. Claro que pode ser que tenha um texto muito difícil, muito complicado, você não vai conseguir ler ele todo, mas você vai deduzindo a resposta. O enunciado te leva para falar qual linha que tá. Às vezes você sabe que aquela palavra ali está qualificando, sabe que aquela palavra ali é um modo, que é um advérbio, sabe que aquilo ali é um verbo que junta com outra. Se você souber o básico gramatical, você vai conseguir resolver pelo menos parte das perguntas. Quem dirá, tomara todas, né? Que a teacher vai te ajudar a fazer isso. Então, eu vou mostrar uma questão inédita do Banco do Brasil, do último concurso, com a mesma fonte que foi utilizada em provas anteriores. A teacher pegou o corporate.target.com Press. Eles utilizaram 2 questões dessa fonte no último concurso. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como que eles fizeram e o tipo de pergunta que caiu. Eu peguei o texto da mesma fonte e peguei uma pergunta parecida, mudei só a frase. E coloquei igual essa inédita para vocês, para ver como que o Banco do Brasil já perguntou, como que o Sesgran Rio já quis enganar o aluno. Vamos colocar maior para a gente ler junto? Vamos lá, então. Tá aí, ó. Vejam. Minneapolis, March 13, 2013. Closing of credit card portfolio sale of TD Bank Group. Bom, tá falando de um portfólio, sale é venda, vendas. Falou de um grupo bancário, que usou a palavra bank. Então, alguma coisa no banco com credit card, com um cartão de crédito. Aí, ó, Target Corporation announced today, anunciou, olha o cognato, announced, falando que fez um anúncio. Today completed,
que completou algo. Então, a palavra announce, anunciar, e complete, completar, já te deu a dica, a ideia do que vai falar esse texto todo. Consumer credit card portfolio to the bank, billion, gross value of outstanding receivables, time of closing. Announce two companies, está falando de duas empresas, two companies. Está falando de um programa, 7-year program, um programa de 7 anos. Falou que ele também vai fazer alguma coisa, will, vai acontecer algo no futuro, remeteu aqui o will. E falou também do Visa, falou agora dos cartões de crédito Visa e falou de algo nos Estados Unidos, recebíveis, né, nos Estados Unidos. Under the program agreement, então, sob o acordo, a concordância desse programa, TD will control, vão controlar o risco, management policies and continue to perform, papapá. E aqui continua o texto. Olha a questão. In the sentence of the text, for 5.7 billion, the gross value of outstanding receivables all time of closing, the word gross can be replaced. Na questão, na linha tal, a palavra tal pode ser substituída por tal sem mudar. Como é que fala a palavra tal? The word. Ou então eles podem usar também the term. O termo tal pode ser substituído. Como é que é substituir em inglês? Replace. Eles vão usar isso aqui, ó. Can be replaced. Pode ser substituído por, by, Então, vai pôr uma palavra X, stop doing something, can be replaced by quit. Exato, quando você para, stop, tem o verbo quit, que é o verbo também parar, desistir. Se a pessoa, por exemplo, parou na frente do sinal, ela stop in the red light, parou no sinal vermelho. Agora, se falar que ela parou de fumar, ela quit smoking, usa o verbo quit, que é um sinônimo. Pode substituir um pelo outro? Sim, como eu falei, vou colocar por curiosidade ele aqui, quit. Ele é sinônimo do verbo stop. Então, se falasse se pode substituir stop pelo quit, correct. E aí estava lá na alternativa. O verbo stop pode ser substituído por letra A, quit. Letra B, stop slowly. Letra C, stop immediately. Letra C, sabe? Aí tava lá, parar imediatamente, parar rápido, parar. Era quit. Então, tem várias alternativas. Se você souber que o verbo quit é parar, stop também se substituiria. Aqui tá perguntando se a palavra, olha qual, deixa eu pôr maior, né? Para vocês lerem e visualizar melhor. Gross value. E gross value está aqui no texto. Deixa eu parar com essa rabisqueira minha e mostrar. Aqui, ó. Gross value. Se ela pode ser substituída por... Aí perguntou qual das opções aqui, que são, né, as opções que colocou, quais são as opções e qual que fica melhor. Vamos colocar aí agora. Então, vamos ver. Hawking, que é a letra A. Follow, que é a letra B. Deviate, a letra C. Stem, a letra D. Ou range, letra E. Teacher, eu não conheço nenhuma dessas palavras. Eu estou ferrado, ferrada, não conheço nada, não vou saber fazer nada. Vai sim, agora você vai começar a deduzir. Igual deviate, parece com desviar, não parece? É desviar. Gross value, você que vai fazer Banco do Brasil, está acostumado com esses termos financeiros. Se não tá, começa a ler as fontes que a teacher falou e termos em inglês, principalmente esse inglês de finanças, para que você, né, se acostume com o que pode aparecer. O que é o gross value? Esse valor aí. Que tipo de valor que é? Ele não é deviate, algo que desvia. Não, vamos colocar maior aqui para continuar olhando os outros. E follow? Ai, teacher, eu não sei o que é follow, não. Esse verbo é mais comum de aparecer. Mas se você não sabe, é o verbo seguir. Então, vamos colocar aqui. Follow seria seguir. Tanto que tem, né, os follow me siga. Follow her, siga ela, né, siga. O deviate, a teacher falou, é algo que tem a ver com... desviar, sair do rumo, parece que por enquanto não sorte. Será? Steam. O que é steam, teacher? Nunca vi essa palavra. O que é range? Range parece com raiva. Aí a teacher colocou os comentários, que toda vez que eu vou resolver uma questão, eu gosto de colocar comentário de uma por uma, para você anotar, printar a tela, assistir outras vezes, ter contato com a questão típica da prova. Deixa eu pôr grande e colocar aqui para vocês o resuminho que a teacher fez. Vejam aí, ó, como é que a teacher colocou para você, né, saber. Gross value é o valor bruto. Então, isso tem nos termos de bancos, cai nas provas do Banco do Brasil. Quase todo texto que vai falar de alguma coisa bancária, cai essa palavra, gross value. Não é o valor grosso, de algo grosso, a pessoa sem educação. É gross value, é o valor bruto. Bruto de alguma coisa, o bruto. Aparece isso em textos, às vezes comparando o inglês com alguma coisa estatística. Então, fiquem espertos, que aparece essa palavra aí. Aí, você já sabe agora que é valor bruto. Vamos lá, então. Follow é seguir.
Deviate é desviar. Seguir não tem nada a ver com o valor seguido. Desviar não tem nada a ver com o valor desviado. Stem é haste. É uma haste de uma planta. Não tem nada a ver também, teacher. E range é um alcance. Então, qual que sobrou pra gente? Qual que sobrou pra gente? Opa! Que é hawking, teacher? Que tá escrito aqui, que é a nossa alternativa. E lembra, eu gosto de fazer as comparações, para poder brincar. Eu não falei que Hulk, tem o incrível Hulk, então ele é grandão, grosseirão, forte, é grosso, de valor grosso, como se fosse gross, bruto, valor bruto. Ele não é bruto, por isso que é Hulk, o incrível Hulk, é dessa palavra mesmo, de bruto, de brutalidade, de valor bruto. Então é o Hawking, seria a letra A, o gabarito. Era que combinava. Então, tá vendo que pegou um termo financeiro, perguntou se podia substituir replace por outro. Se você conhecesse esse adjetivo, se você conhecesse essas palavras, você conseguiria acertar. Se você não conhece, teacher, já apareceu as palavras em outra prova? Já. Já, porque eu já resolvi questões Sesgran Rio, questões também FCC, porque antes era a Fundação Carlos Chagas já fez 2 vezes a prova, mas foi mais Sesgran Rio. Tanto Fundação Carlos Chagas quanto Sesgran Rio aparece gross value, aparece nas provas passadas anteriores do concurso do Banco do Brasil. Então, ó, fica esperto, smart. Keep, eu costumo falar essas pessoas, ó, keep your eyes wide open. Mantenha os olhos bem abertos. Fique de olhos bem abertos, ok? Continuando, a teacher vai mostrar uma de Guardian, que também é uma fonte aí que aparece em provas para vocês verem aí maior. Então, colocou shock, horror, do you know how much time you spend on your phone? Olha o que a reportagem falou. Choque, horror, much time, muito tempo, phone. O que tá falando? Vai falar do tempo que a gente passa no telefone, ali na rede social, ali, né, no WhatsApp, no Facebook, no TikTok, né, conversando ali, ou então pesquisando, estudando. Você pode usar seu telefone, seu computador também para estudar, é claro. Só que a maior parte das pessoas utiliza para fazer algo que não tem tanto valor ou tanto engrandecimento e daí perde tempo. Por isso que a reportagem fala shock, horror. As pessoas estão usando o telefone por muito tempo. Aí a gente continua lendo, fala Adriane Matei spends 2 hours and 20 minutes on her phone. Falou 2 hours e 20 minutes on her phone, o telefone dela. Então, não está falando ainda de você, não. Perguntou no seu telefone. Você sabe quanto tempo você gasta no seu telefone? Fez uma reflexão. Depois falou que a Adriane Matei, que vai ser a escritora do artigo, fica 2 horas e 20. Detectou quanto tempo ela fica. Beleza? Então, tá aí. Aí, continuou falando o quê? Agora, vamos ver o que ele está perguntando aqui. Vamos continuar vendo só o que o texto diz, né? Until you realize it's 35 full days a year. What's your number? Então, ela percebeu que 2 horas e 20 minutos dá 35 dias no ano. 2 horas e 20 minutos por dia, se juntar tudo, dá 35 dias que ela perdeu tempo usando o celular. Ou que ela ganhou tempo utilizando o celular. Independente se ela ganhou ou perdeu, quando faz o cálculo de 2 horas e 20, por exemplo, se você falar, eu fico 3 horas no telefone por dia, fico 4 horas por dia, ela fica 2 horas e 20 todo dia, deu 35 dias no ano. E aí ele pergunta, what's your number? Para você refletir, né? Qual que é o seu número? Quanto tempo será que você fica? E aí continua. Before beginning to write the article, I spent 20 minutes doing. Antes de começar esse artigo, eu fiquei 20 minutos fazendo o quê? I'm honest. Sort of nothing. Eu vou falar a verdade, vou ser honesta. Eu não fiquei fazendo nada. E fiquei só na social media. Fiquei só na rede social, na minha cama, ó, bed. My phone is usually within arm's reach, which seems to be fairly typical of everyone, old and young. Então, ela falou que todo mundo usa telefone, ó, velhos e novos, tanto faz a idade. Usou old, pessoas novas, ou young, ou pessoas jovens. Includes a phone essential trifecta belongings, que considera o seu telefone essencial, algo que é um pertence que você precisa. Aí continua, agora olha a pergunta, de acordo com o texto. É perguntado se calculamos o tempo que passamos na internet? Opa! Não perguntou o tempo na internet, perguntou o tempo que passa no telefone. Internet é muito amplo. Internet pode ser computador, pode ser telefone, pode ser tablet. Não é quanto tempo passa na internet, é no telefone. Então, essa daqui ficou um pouco vaga. A gente descarta, não é essa. Pede-se para refletirmos sobre o uso da tecnologia em nossas vidas? Até pode pensar, te confundir, que é uma reflexão. Mas não é do uso da tecnologia. Tecnologia é muita coisa. Tecnologia pode ser robô, pode ser muita coisa. É o uso do telefone. A questão tem que ser mais específica. Vamos deixar essa aqui de lado, por enquanto não está tão boa. A pergunta é uma constatação do uso celular da escritora. A pergunta é uma constatação. Como que uma pergunta vai ser uma constatação?
A pergunta é para você refletir. A constatação vem depois. A pergunta não é uma constatação. Essa aqui não tem nem como ser. Quando você pergunta algo, não é para constatar. Você pergunta para você querer saber. Então, essa daqui também não dá. Letra D. A pergunta é feita uma reflexão sobre o tempo gasto no celular. Essa daqui tá melhor até agora. A pergunta é feita, what's your number? Qual o seu número? Do you know how much time? Você sabe quanto tempo você fica no telefone? É uma pergunta direcionada para você sobre o tempo do seu aparelho. Letra E. Pergunta-se o número exato de horas que passamos no celular. Exato. Ele falou, which number exactly do you spend on your phone? Ele usou a palavra exactly, exato. Ou então precise, o tempo preciso. Não, não usou. Então a letra D é melhor porque ela é a que fica melhor interpretativamente. Olha só, a pergunta é feita uma reflexão sobre o seu tempo gasto celular. Exatamente, é a letra D. E eu fiz os comentários, quer ver? A teacher colocou aí pra você, que é legal pra gente ver, ó. O início do texto, praticando as técnicas que a teacher mostrou, eliminamos a A e a B, porque fala do tempo na internet ou tecnologia. O que, especificamente, o texto fala do telefone. A teacher já falou, coloquei aí só por curiosidade. A C fala do you know how much time do you spend on your phone. Você sabe quanto tempo passa? Direcionado ao leitor e não sobre a escritora que já foi mencionada. A E pergunta o número exato de horas, mas não pergunta sobre o número exato, exactly, precise. A D é a que contempla o tempo que você passa no telefone. Alternativa correta para análise geral. Viram aí? Era a letra D. Very good se você acertou. Congratulations. Outra pergunta que ele podia ter feito desse texto também era o seguinte, ó, que a banca gosta também, Sesgran Rio, de marcar um artigo, um pronome, um adjetivo, alguma coisa para poder perguntar para você se pode se referir a quê. Eu tinha falado na outra que usou a palavra replace, pode ser substituído, replaced by. Ele pode perguntar também isso aqui, ó, se refere a. Então, ele pode usar um replaced by, substituído por, refers to, se refere a, similar to, é similar a, different of é diferente, opposite é o oposto, synonym, antonym, e aí pode perguntar incorrect, what is incorrect to say? O que está errado dizer? What is correct to say? According to the text, we can say that. De acordo com o texto, a gente diz que. Ou então, according to the text, it's incorrect. O que é correto ou o que é incorreto. Aqui, por exemplo, ó, until you realize it. O termo sublinhado se refere a it. Olha só, ela fica 2 horas e 20 minutos, até ela perceber que isso dá 35 dias por ano. Isso o quê? O tempo que ela passa lá. 2 horas e 20, até ela perceber que isso dá um montante de 35 dias. O it é o tempo, agora tem que achar alguma que fala isso, o tempo, as 2 horas e 20. Letra A, falou aqui, ó, o tempo gasto com aparelho celular. Opa, tá boa, hein, teacher? Tô achando que já é essa, hein? Mas eu já vou marcar direto ou eu vou olhar as outras? Vou olhar as outras. Isso também é um erro de muita gente na hora do concurso. Ah, é o tempo que gasta com aparelho celular, vou marcar a letra A, acabou, passar pra próxima. Não, 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 não. O bom candidato, ele marca a alternativa correta, lápis, ou coloca uma bolinha do lado e olha as outras para eliminá-las. Vamos eliminar tudo que tá aqui pra gente, né, ver que não são as outras. Vamos lá, junto comigo. Ó, o it se refere ao verbo realize, que aparece antes do termo. O que? O it é realize, primeiro que vamos falar disso aqui. Realize não é realizar, é um falso cognato. Realize é o verbo perceber. Já anote isso se você não conhece esse verbo, viu? Realize não é realizar, é o verbo perceber ou notar. Qual que é o verbo realizar? É o verbo come true. Se você falar assim, eu quero que meus sonhos se realizem. I want my dreams come true, ok? Agora, eu percebi algo. I realized something. I noticed, eu notei algo. Então, aqui falou que o it se refere ao verbo perceber. Não. Você perceber que isso dá 35 dias, isso é o tempo. Então, não é o verbo realize. Aos 20 minutos. 20 minutos? Não são só 20 minutos antes mencionados, foi 2 horas e 20 minutos. Aqui, ó. 2 hours and 20 minutes. Essa daqui tá incompleta. Ao celular da Adriene. Aí você poderia pensar que sim, porque it é para objeto. Ah, it deve se referir ao celular. Mas não está falando do celular que dá 35 dias, é o tempo gasto no celular. Então, não é o celular dela, é o tempo.
Aos 35 dias gasto ao telefone. Não são 35 dias gastos, são 2 horas e 20. Essa alternativa também colocou para te confundir. A banca às vezes faz isso. Aqui olhando parece simples, mas na hora da sua prova você está nervoso? Ah, é isso mesmo, deu 35 dias gastos. Não, deu 35 dias, só que não é o IT refere. Até porque IT é singular. Não vai se referir a 35 dias, se refere ao tempo. Então a gente fica realmente com a letra A, o tempo gasto ao aparelho celular. É isso. A gente eliminou porque as outras estão erradas, incorretas. Eu até coloquei os comentários também, né, por curiosidade. Escaneando o IT, a gente elimina a C e a E, porque fala que IT se refere a minutos, e não são minutos, que o IT tem que se referir a alguma coisa incontável. A A é a melhor opção, porque você percebe que é o tempo gasto com o celular. A B fala que IT se refere a verbo, mas ele não está se referindo ao verbo realize. A D fala que se refere ao celular, mas não é ao celular, é ao tempo. E a melhor é a letra A, que realmente era a nossa resposta. Viram aí? Então, ó, um apanhado geral até agora do que a gente viu sobre as técnicas de leitura. Primeiro a teacher mostrou como ler, como interpretar. Agora eu vou começar a falar da gramática. Vou passar por um monte de tempo aqui, um monte de tempo verbal, adjetivo, advérbio. Eu vou falar um pouquinho de cada termo. Você se prepare que está assistindo, porque agora você vai fazer uma revisão de 4 anos de inglês em 1 hora e pouco. Porque a teacher vai lascar o pau. Vou falar da gramática inteira aqui para vocês, fazendo prática, dinâmica, com criatividade. Então, segura a onda e vai anotando, printando, porque a teacher vai arrebentar tudo que você precisa saber. Mas, de forma geral, isso aqui que a teacher fez o esquema, falo que tem esquemas, olha que legal que eu coloquei aí. Você vai identificar as palavras conhecidas, de pouca importância, fazer uma leitura seletiva. Você vai usar as técnicas de skin scheme, vai sim, que vai ser importante. Você vai ter atenção aos assuntos ligados à atualidade, porque a maior parte dos assuntos que estão ligados à atualidade sobre banco, realidade financeira, o que tem acontecido no país, como é que está o Brasil, como é que está o mundo em relação às finanças, a crise econômica, tudo que está rolando de assunto vai ter provavelmente texto na sua prova. As bancas, não só a CES Gran Rio, mas de forma geral gostam de explorar algum assunto que está sendo falado no momento, para poder ver se você, candidato, está ligado mesmo, está lendo, né? Está sabendo de atualidades, está fazendo leitura daquelas fontes que a teacher falou, que é legal você estar lendo. Acessa no Google. Se você não tem assinatura completa, acesse e lê um pedaço de um artigo, lê um parágrafo por dia. Você vai perceber que com o decorrer do tempo, você vai começar a ler um parágrafo e meio, 2, e em 1 mês já vai estar mais evoluído. É assim, a leitura vai se desenvolvendo e vai acontecendo naturalmente. Estudo constante para você se sentir preparado. Exato, isso aqui é super importante. Eu ensinei um método agora, você vai pegar os PDFs, vai ler, vai prestar bastante atenção como que a teacher explicou e vai começar a praticar pergunta e sentir-se preparado mesmo, é sentir-se. Ó, enriquecimento de vocabulário com exercícios, tradução de texto que a gente coloca no material para você comparar. Você não vai precisar ficar traduzindo o texto, porque senão você vai se bloquear. Mas a gente oferece nosso material de tradução para você fazer o quê? Comparar o vocabulário. Essa expressão aqui eu não sabia, teacher. Mesmo sem ela, eu consegui responder. Mas eu tenho curiosidade de saber o que que é. Aí tem lá a expressão, como a teacher falou do It's raining cats and dogs. Ah, eu marquei lá que era uma chuva, porque as outras de cachorro não tinha muito a ver com o contexto. Mas o que que será que é? Olha lá no material. It's raining cats and dogs. Está caindo um toró, uma chuva torrencial. É isso. Aí você se certifica, a gente dá isso de embasamento para vocês. Primeiro passo para você ler um texto é iniciar sua leitura sem se preocupar. Pergunte o que pode ser retirado, que é a informação essencial do texto como um todo. Além disso, procure ler mais de uma vez as alternativas de resposta, para assimilar melhor as informações gradativamente que você encontra nos textos. Foi o que a teacher falou daquela anterior. Não marca de cara, essa daqui acertei, beleza, foi ótimo. Não. Vai com calma, deixa ela ali de lado e lê as outras e vai eliminando. Porque vai ter como você eliminar. Vai ter algum erro nas alternativas que vai fazer com que você saiba que aquela ali está incorreta. De forma natural, você vai ampliar a sua capacidade cognitiva, vai encaixar no processo de aquisição do seu conhecimento e preparar-se bem para o dia da sua prova. É o que a teacher falou. Acredite em mim. Eu tenho muito tempo de experiência como professora, tanto particular quanto professora de ensino à distância. E eu já percebi que os alunos dizem, teacher, eu não conseguia ler nada, eu comecei a ler pouco a pouco, acessar essas fontes, e aí eu comecei a ler e consegui encaixar as palavras e conseguir entender o essencial daquele texto.
Tem gente que conta pra mim que começou a ler um parágrafo por dia. Tem gente que começou a traduzir uma música, começou a colocar a série de TV em inglês, a legenda. Qualquer que seja a prática de inglês que você faça, você tem que fazer todos os dias, ou no mínimo 2 vezes na semana. Você tem que ter um bom plano de estudo. Faz um plano de estudo. Teacher, qual é o mínimo que eu deveria estudar por dia de cada matéria? Eu acredito, como eu estudei, e muita gente que estuda dá certo, que tem que ser no mínimo 2 horas por dia de cada matéria. Ah, mas eu trabalho, estudo, tenho marido, filhos, então coloca 1 hora e meia, mas todos os dias. Que seja de manhã, que seja à tarde, que seja à noite. Você está fazendo aí home office? Então aproveita. Pega seu dia, divide, pega um tempo que você tem lá, sei lá, de 2 horas, 3 horas, coloca 2 disciplinas, 1 hora e meia para cada. Não, teacher, eu tenho a minha manhã livre. Coloca 4 horas, 5 horas de estudo e coloca 2, 3 disciplinas ali. Inclui inglês no meio se você tem muita dificuldade. Se você tem pouca dificuldade, inclui inglês pelo menos uma vez. Ah, eu tenho nível intermediário, põe 2. Para mim tá muito difícil, põe todo dia. Tenha contato com o texto todos os dias. Vocês vão ver o tanto que vai te ajudar. Você começa, como a teacher falou aqui, ó, adquirir. Tem uma diferença entre o verbo acquire e o verbo learn. Tem até estudos, né, de projetos de mestrado e doutorado em cima da diferença do acquiring e learning. O que é isso? Acquiring é você adquirir uma língua quando você mora fora, quando você precisa. Você adquire. É aquela história de, teacher, se eu for para o exterior e morar lá nos Estados Unidos 6 meses, eu saio falando. Se eu fizer inglês 6 meses, eu não aprendo. Beleza, mas por quê? Não é porque você foi para os Estados Unidos ou você foi para a Europa, não é por isso. É porque você está tendo contato com a língua 24 horas. Você está escutando o povo conversar na rua. Você está ouvindo a televisão em inglês. Você está ouvindo o noticiário em inglês. Você está ouvindo o som em inglês. Você está vendo os anúncios nos outdoors, na porta das lojas, em todo lugar em inglês. Você está tendo contato, o seu cérebro está vendo inglês 24 horas. Aqui no Brasil, você está tendo 24 horas de contato com português. Você conversa português com seus amigos, com seus filhos, com seus, sei lá, com o namorado, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe. Você utiliza o português. Quando você vai estudar inglês, você fica estudando inglês 1 hora e meia, 2. O dia tem 24 horas. 22 horas você ficou falando português. Ficou vendo anúncio em português. Ficou ouvindo português. Como que você vai aprender? Aquelas 2 horas têm que ser intensas. É o tal do learning. Se você tem uma boa didática, se você tem um bom método, se você tem um material de impacto em mãos, como são os materiais do Estratégia, o que vai acontecer? Você vai pegar o material, e eu falo isso nem é só por causa de propaganda, não. Claro que eu trabalho aqui e falo bem do material mesmo. É o lugar onde eu tô, eu tenho que defender. Mas, gente, não tem material igual. Eu falo para precisar aprimorar com o que você precisa aprender de fato. É exatamente isso. Então, simples, quer ver aquela dicasinha que eu falei do adjetivo lá no começo? Olha aqui, a teacher falou para vocês, ó, que os adjetivos, lembra que eu falei? Eu falei que não é short. What a brilliant person. Podia ser what a brilliant program. What a brilliant sequence of song. What a brilliant soundtrack. What a brilliant person. What a brilliant child. Pode ser que eu vou falar que criança brilhante, que trilha sonora brilhante. Qualquer coisa que eu vou falar what a brilliant. Ele vem antes, tá vendo? Então, em inglês, o adjetivo vem antes. Para que é legal saber isso? Porque se cair na prova e perguntar se está qualificando, você já sabe que realmente está qualificando o nome que vai vir depois dele. Enquanto em português os adjetivos vêm depois, em inglês eles vêm antes. Então, é como eu comecei a responder lá no início. Não é tudo bagunçado em inglês. É que as qualidades vêm antes dos substantivos. Só isso. Teacher, eu não sei o que é um substantivo, adjetivo. Calma, vai com calma aqui, ó. Os substantivos são os nomes, geralmente substantivo, base, são mesa, água, câmera, computador, festa, tudo que são palavras de forma geral, vocabulary, geralmente são substantivos. Ações, fazer, olhar, comer, dirigir, trabalhar, gerenciar, são as ações, são os verbos. E tudo que vier no começo da frase são os sujeitos, geralmente vão ser pronomes he, she, they, ou algum substantivo próprio. É até legal você lembrar disso também. Em português, a gente tem oração sem sujeito, igual cheguei atrasado, roubaram o carro, choveu muito. Em inglês não tem isso. Em inglês não pode falar roubaram o carro, tem que falar they stole the car, ou someone stole the car. É they, eles quem roubaram. Não sei quem, os ladrões, mas tem que falar they stole the car. A frase não começa com roubaram, stole. As frases em inglês começam com sujeito, verbo e complemento. Viu como que é mais fácil do que português? Não tem oração sem sujeito de choveu. Tem que falar it rained yesterday. Quem choveu a chuva? Sim, it rained, choveu. Vai chover muito. It will rain. Tem que colocar o it. Cheguei tarde. I arrived late. I got late. Tem que falar eu. Não posso falar cheguei. Sujeito oculto eu.
Dançaram muito. Quem dançaram? Eles. Tem que falar they danced too much. Então, como você sempre tem o sujeito, vai ser uma pessoa. Depois dessa pessoa vai vir uma ação, que é o verbo. Depois vai vir o complemento, que vai ser um artigo, vai ser um adjetivo, vai falar o tempo, vai falar que é slowly, fast. Vai falar in the morning, in the afternoon, at night, tomorrow, yesterday, 3 days ago. Vai ser um tempo, vai ser o modo, vai ser os complementos. Viram aí? E outra coisa que é legal saber dos adjetivos também é por causa da comparação. Na prova pode cair falando que uma taxa bancária está mais alta em um determinado banco do que no outro. Se falar que a taxa está mais alta, lembrando que quando é pessoa alta, a gente fala que uma pessoa é tall. E quando uma pessoa é baixa, fala que a pessoa é short. Agora, se é uma taxa alta ou taxa baixa, para taxa não usa tall. Para uma taxa, como se eu for falar num gráfico que a taxa aumentou ou caiu. Se ela está alta, a gente fala que a taxa está high. E se ela está baixa, está low. Então, high music, a música está alta. Low, a música está baixa. Se falar que está mais alta a taxa no banco, deixa eu apagar porque meus desenhos são horríveis. Quem já é aluno meu sabe que eu não sei desenhar. É o momento de diversão. Meus desenhos palitinho. Sorry, a teacher desenha muito mal. Então, ó, se a teacher falar que a taxa está mais alta no banco do que no outro, eu vou falar que está high than, mais alto. Agora, o que eu coloco? Eu vou colocar o more aqui, teacher. More high, que more é mais? Não. Apesar de, quer ver? Vamos falar como é que fala mais ou menos em inglês. More or less. Apesar de more ser mais, a palavra high é um adjetivo curtinho, ele tem só 4 letrinhas. Se ele é pequeno, olha o método que eu falo, olha a minha didática, que eu falei para vocês que é diferenciada. Por isso que eu falo que dá para você memorizar. Se high tem 4 letrinhas, é pequenininho. Essa palavra tá carente, ela tá sozinha, ela tá pequena, ela tá precisando de ajuda. Você coloca um ER no final dela. Higher than, mais alto do que. O RE da palavra more aqui vai para lá. Se for falar que é maior, eu falo more big ou bigger? Bigger than. É maior, bigger. É mais rápido, que é fast, faster. Fica faster than. Então, quando o adjetivo é curto, você coloca o ER para ajudar. E se for um adjetivo longo, agora se eu falar que a taxa está mais cara, agora eu vou usar o expensive, que é a palavra caro. Expensive, olha o tamanho da palavra, expensive. Tem 9 letras. Precisa de colocar uma ajuda para ela? Igual high, tall, big, que são palavras pequenininhas. Olha o tamanho dessa palavra, comfortable, expensive, important, são palavras grandes, adjetivos longos. Você não coloca o R aqui, ficar expensiver. Não, você coloca o more. E aqui coloca o R. Então, se falar que é mais caro, more expensive than. Viu aí? E vou mostrar aqui a figura, que aí com a figura fica melhor para vocês perceberem. Olha aí. Teacher, então você mostrou a menininha. Com o adjetivo tall, eu vou falar que uma é mais alta do que a outra. Agora, se eu for falar que uma é mais inteligente que a outra, vamos fazer a frase? Então, vamos usar primeiro o tall, depois o intelligent. Ó, tall. A Beth, que é essa aqui, Beth, e essa aqui é a Jane. A Beth é taller than, é mais alta do que a Jane. Estão vendo aí? Agora, Beth é mais alta. E se falar que a Beth é mais inteligente? Agora aqui, ó. Beth is more intelligent than Jane. Viram aí? Porque agora usou more intelligent, porque o intelligent é uma palavra já grande, é um adjetivo considerado longo, de mais de 5 letras. Então, eu não vou colocar intelligenter, eu vou falar more intelligent. Agora, se fosse falar que a Jane é mais baixa, eu ia falar Jane is shorter, porque short é a palavra pequenininha, shorter than, mais baixa. Se falar que uma é mais magra, thin é o magro. Thin só tem 4 letrinhas, thinner. Se falar que é mais gorda, é fat, também tem 3 letrinhas, fatter than. Se falar, qualquer coisa que você for falar, se o adjetivo for pequeno, você vai falar, por exemplo, se você quer falar que hoje está mais quente do que ontem. É hot, o quente. Então, você vai falar hotter than, mais quente do que. Agora, se eu falar que está frio, cold, também é a palavra pequenininha, colder than. Agora, se você falar que está mais... Vamos ver. Se você for falar que o sofá que você comprou é mais confortável do que o que você tinha. The couch is more comfortable. Porque comfortable é a palavra maior, viu aí? Isso pergunta? Pergunta. Pergunta se aquela palavra em destaque está comparando com outra. E aí a palavra em destaque, às vezes, é essa aqui, ó. Por causa do ER, você sabe que está comparando. Ele pode falar, o termo em destaque se refere a. Letra A, comparação.
Letra B, ênfase. Letra C, localização. Letra D, tempo de acontecimento. E letra E, sei lá, fase e momento. Não tem nada a ver com fase, momento, tempo. É uma comparação, porque faster tem o R, que é mais rápido do que. Virou aí? Então, é por isso que é importante saber gramática, porque ele te ajuda, deixa eu colocar maior para vocês verem a frase. Ela te ajuda a você ir além, a você conseguir ler, e você conseguir ir achando, e conseguindo, né, encaixar as coisas no lugar delas. Vai ficando mais fácil. Eu continuei falando de adjetivos aqui, ó, antes da gente fazer pausa. Olha o que a Titi colocou aí, ó. Beth is taller than Jane. Aí, ó, ela é mais alta do que a Jane. Já se fosse mais inteligente, aqui é a frase que a Titi usou, ó. Beth is more intelligent. Então, adjetivo curto, coloca a terminação ER. Adjetivos longos, colocam more antes. Quando termina em CVC, consoante, vogal, consoante, dobra a letra? Dobra. É obrigado? Não. Tem inglês americano e britânico. Se eu for falar água, eu vou falar water. No inglês americano, water. Né? O britânico fala water ou water, né? Tem essa pronúncia assim, mais requintada. Então, tem o inglês americano e o britânico. Alguns não utilizam dobrar a letra. Se eu posso falar hot, eu posso falar hotter, dobrando, ou eu posso falar hotter sem dobrar, que tá certo do mesmo jeito, é mais quente. Ok? Só para mostrar para vocês. E olha aqui o que eu coloquei aqui, uma questão com adjetivos, para vocês verem a prova de que cai. E essa daqui foi do Escrituário Banco do Brasil, CES Gran Rio 2014. Eles colocaram uma palavra que era um adjetivo. Se você conhecesse essa palavra, você mataria. E eu usei as mesmas palavrinhas que eu usei na outra pergunta para não ficar difícil, para ver se você lembra, propositalmente. As palavras que eu usei no exercício anterior que a gente fez, que foi inédito, tem aqui. Será que você lembra? Vamos ver se você lembra que eu vou pôr maior, para poder testar seus conhecimentos. Então, olha aqui. In the sentence of the text, the Great Recession caused millennials to stray from historic patterns when it comes to purchasing a home and having children. The word stray, a palavra stray, can be replaced, pode ser substituída, with no change of meaning. Isso também é importante, ó. With no change of meaning. Sem mudar o significado. Ele quer substituir a palavra stray. No change, sem mudar o significado, sem mudar o sentido. Por range, follow, deviate, stem ou start. Você lembra que eu usei essa palavra lá? Range, o que era? Quem lembra? Era o alcance. Eu usei a palavra follow, é o verbo seguir. Eu usei deviate, que falei que era desviar. Eu usei stem, falei que era uma haste, suporte. E usei start. Start é o verbo começar. Você tem o start and finish, começar e terminar. E o que é stray agora, hein? Teacher, eu tenho que saber o que é stray para responder essa. E agora? Agora pensa. Não sabe, você vai aprender agora e vai anotar. Sabe por quê? Porque apareceu nesse concurso do Banco do Brasil. Então pode aparecer de novo essa palavra stray dentro do seu texto. E quando aparecer você vai saber, na hora, automático. Deixa eu colocar maior para vocês. Aí, ó, stray é quando está disperso. Se é disperso, a pessoa está disperso, não está prestando muita atenção. Então não vai ser haste, nem vai ser alcance, raid, nem vai ser follow, seguir nada, nem vai ser o stem, que é essa haste aqui, nem vai ser começar. Olha o verbo deviate aqui, ó. Desviar, dispersar de alguma coisa. Quando você está disperso, é o stray. Tava lá no texto, Great Recession, que é a grande recessão, saiu do rumo, ficou disperso das patterns, do padrão. Estão vendo? Então aqui, qual que estava certa, qual que era o nosso gabarito? A letra C, que é o deviate. Estão vendo aí? Então é isso. Com a praticidade, você aprendeu alguns adjetivos, aprendeu alguns substantivos, aprendeu alguns verbos, você vai matando as questões. Agora a gente vai encerrar esse primeiro bloco, a teacher só vai fazer um leve intervalo e daí a gente continua. Então nesse primeiro bloco a teacher mostrou técnicas de leitura, falei de gramática, de tudo que cai dentro de uma prova do Banco do Brasil e falei que eu vou falar de toda a gramática. Comecei falando de adjetivos, comparação e superlativo. Próximo bloco eu vou falar de if clauses, vou falar das tag questions, vou falar dos phrasal verbs, vou falar de voz passiva, vou falar de tudo mais que falta para completar aquela gramática que eu falei de 4 anos. Aí a gente já fez 1 ano aqui, em alguns minutos. Vamos continuar daqui a pouco? Eu espero vocês, falo com vocês e vamos fechar só um bloco. See you!